Meus irmãos e irmãs, um dos temas prediletos de João, tanto no seu Evangelho como na sua primeira carta, é o tema da luz e das trevas. Se os irmãos abrirem, os irmãos podem abrir no seu Evangelho de João, logo no início do seu Evangelho, no capítulo 1, João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E ele continua dizendo que a vida estava nele, ou seja, em Cristo, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. No versículo 7, acerca de João, ele diz que este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Se os irmãos forem ler também na primeira carta de João, os irmãos novamente encontrarão João tratando deste mesmo assunto, a luz. E quando ele fala da luz, ele também fala das trevas e ressalta a grande verdade bíblica que as trevas se opõem à luz, mas que as trevas não prevalecem sobre a luz. Cristo é a verdadeira luz do mundo. E quando João fala assim, ele está apenas utilizando uma outra linguagem para expressar aquilo que no último livro da Bíblia, também escrito por ele, no livro de Apocalipse, ele descreve utilizando a figura para a qual eu várias vezes tenho chamado a atenção dos irmãos. A figura da mulher que dá a luz ao varão, a quem o diabo, o grande dragão, tenta devorar, mas não consegue, porque ele é tomado para Deus, e então o dragão se lança contra os descendentes da mulher, a igreja de Cristo, nesta nova dispensação, com o propósito de persegui-la, a fim de tentar destruir a igreja do Senhor Jesus. Várias vezes eu tenho chamado a atenção dos irmãos para o fato de que no livro de Atos nós encontramos várias ilustrações daquilo que o livro de Apocalipse revela acerca da verdadeira filosofia da história, que é apresentada como um grande combate, uma grande peleja cósmica entre o Cordeiro e o dragão, entre Satanás, o diabo, e o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que veio ao mundo para salvar o seu povo dos seus pecados. Meus irmãos e irmãs, nessa porção que eu li, nós temos mais uma dessas ilustrações desse confronto entre Cristo e o dragão. Ou, se quisermos usar a linguagem de João, entre a luz e as trevas. Aqui, de uma maneira bem real, bem viva, nós vemos esse confronto entre as trevas e a luz, e as trevas não prevalecendo contra a luz. Pelo contrário, a luz prevalecendo contra as trevas. Os irmãos conhecem bem o contexto. Estamos estudando o livro de Atos há vários meses, e os irmãos sabem muito bem como chegamos até aqui na porção que eu acabei de ler. Os irmãos sabem
que através da obra evangelística de crentes que haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição terrível que sobreveio a Estevão, eles foram avançando e o evangelho chegou até a cidade de Antioquia. O evangelho ali floresceu, a igreja foi edificada, Barnabé foi enviado até aquela igreja e ali então foi até Tarso, chamou Saulo e por um ano eles pregaram o evangelho na cidade de Antioquia. A igreja se fortaleceu grandemente e aí veio a haver na igreja de Antioquia vários profetas, mestres, uma liderança, ministros que estavam ali para a instrução e edificação da igreja. E naquele contexto de culto, como nós vimos aqui no domingo passado, quando a igreja jejuando, aquela igreja multirracial, multiétnica, jejuando e orando, foi o Espírito Santo de Deus separou a a Barnabé e a Saulo, para que eles então dessem início àquela grande obra missionária internacional, com o propósito de cumprir a promessa do Senhor Jesus de que o Evangelho seria levado, anunciado até aos confins da terra. Eu mencionei aos irmãos que aqui no início do capítulo 13 nós estamos exatamente começando a terceira grande divisão do livro de Atos. Até o capítulo 7, nós temos o Evangelho sendo pregado e o reino de Deus sendo promovido, especialmente na cidade de Jerusalém. A partir do capítulo 7, como resultado da perseguição que sobreveio a Estevão, nós temos o Evangelho sendo anunciado em várias cidades na Palestina, ali na região conhecida como a Judéia e Samaria. E agora, irmão, Deus, havendo providenciado todas as coisas, preparado tudo e posicionado Barnabé e Paulo naquela próspera igreja na cidade de Antioquia, nós estamos estudando exatamente esse início dessa grande obra missionária, dessa grande obra evangelística para os gentios em direção aos confins da terra. E é interessante, meus irmãos, observar como logo nessa primeira viagem missionária, logo nesses primeiros passos dessa primeira viagem missionária, nós vemos aqui, como eu disse, ilustrada esse grande conflito entre a luz e as trevas, entre Cristo e o dragão. Vimos aqui semana passada Paulo e Barnabé, como mencionei, sendo separados pelo Espírito Santo, e vimos a igreja em oração e jejum, impondo as mãos sobre eles, despedindo aqueles irmãos, para que eles então, oficialmente, com a bênção da igreja, com a graça de Deus, sob a ordem, chamado e a ordem, a comissão do Espírito Santo, eles pudessem realmente dar início àquela grande obra. E o que nós temos aqui no texto que lemos é um resumo que Lucas nos dá do início dessa primeira das três grandes viagens missionárias que o apóstolo Paulo empreenderia, levando assim o Evangelho até aos confins da terra. Eu quero observar para os irmãos que, evidentemente, Lucas, o autor deste livro, é seletivo no registro dos acontecimentos que ele faz aqui no livro de Atos. Obviamente, ele não poderia registrar tudo aquilo que aconteceu, tudo que ocorreu, todos os acontecimentos que ocorreram durante esta primeira viagem missionária.
Na verdade, ele destaca no relato que ele faz, no capítulo 13, no capítulo 14, dessa primeira viagem missionária, basicamente 3 eventos. Ele destaca, em primeiro lugar, a conversão do procônsul Sérgio Paulo, texto que nós acabamos de ler, e o confronto de Paulo, o apóstolo dos gentios, com o falso profeta judeu Bar Jesus. O segundo evento que Lucas ressalta durante a primeira viagem missionária é a pregação do Evangelho na sinagoga, na cidade de Antioquia da Psídia, é outra Antioquia, uma é Antioquia da Síria, aquela igreja próspera, de onde Paulo e Barnabé saíram e foram chamados e comissionados para evangelizar, e Antioquia da Síria era uma outra cidade, menos importante, localizada na região que hoje nós conhecemos como a Turquia, e na época era conhecida por outro nome, e a cidade aqui era chamada de Antioquia da Psídia. Temos Paulo ali pregando na sinagoga, e Lucas dedica uma porção considerável desse seu registro acerca da primeira viagem missionária para narrar a pregação de Paulo na sinagoga na cidade de Antioquia da Psídia. E o terceiro evento que Lucas ressalta nesse seu registro é o anúncio do Evangelho que o apóstolo Paulo faz ao ar livre na cidade de Listra, depois de um milagre que foi realizado ali naquela cidade. Mas, nessa porção que eu li com os irmãos, o grande evento ressaltado por Lucas é exatamente esse confronto de Paulo com Elimas, o mágico, ou, se quisermos colocar de outra maneira, esse confronto do Evangelho com a magia, ou este confronto, para usar a linguagem de João, da luz com as trevas. Observem primeiro, irmãos, como ocorreu esse início propriamente dito aqui da primeira viagem missionária. Enviados pelo Espírito Santo de Deus, diz o texto, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, Paulo e Barnabé, acompanhados de João Marcos como auxiliar, como ajudante, saíram da cidade de Antioquia, da Síria, que ficava a aproximadamente 25 quilômetros da costa do mar, e então eles foram até o porto de Salamina, ali a cerca de 25 quilômetros de Antioquia, e de lá então eles pegaram o navio e navegaram cerca de 100 quilômetros até chegarem à costa oriental da ilha de Chipre. A ilha de Chipre era uma ilha grande, com cerca de 90 e poucos quilômetros por 200 e tantos quilômetros de comprimento. E eles então aportaram ali na costa oriental da ilha de Chipre, chegando na cidade de Salamina, e ali nos é informado que Paulo anunciava os evangelhos nas sinagogas judaicas que existiam ali naquela cidade. É interessante observar, irmãos, duas coisas aqui. Primeiro, que é natural que eles começassem aquela viagem missionária por Chipre. Afinal de contas, os irmãos devem lembrar, Barnabé era natural de Chipre. E há um registro que já havia alguma atividade evangelística na cidade de Chipre, porque na ilha de Chipre, porque ali de Chipre haviam partido alguns crentes que foram
até Antioquia, e ali anunciaram o evangelho na cidade de Antioquia. Então era perfeitamente natural, do ponto de vista humano, que eles iniciassem aquela viagem missionária por um local que, pelo menos Barnabé já conhecia as necessidades, sabia das trevas que imperavam ali na ilha de Chipre. Para os irmãos terem uma ideia, Pafos, que era a capital da província romana de Chipre, era conhecida como sendo a principal cidade do culto da deusa Vênus. E ali, então, havia muita licenciosidade, havia muita iniquidade, muita impiedade, muito pecado, a necessidade era grande, a região era conhecida, já havia algum início de trabalho evangelístico ali, ou pelo menos alguém dali, alguns dali já conheciam o evangelho, e era perfeitamente natural que eles então caminhassem e começassem a obra missionária ali naquela região, naquela grande ilha de Chipre, ali no mar Mediterrâneo. Mas nós não devemos pensar que essa decisão foi uma decisão meramente pragmática. Não. Na verdade, o texto nos diz que o Espírito Santo de Deus os encaminhou naquela direção. De uma maneira ou de outra, eles foram enviados ali pelo Espírito Santo de Deus. E a segunda observação que eu queria fazer é que aqui nós encontramos um padrão daquilo que o apóstolo Paulo costumaria fazer nas suas viagens missionárias. Ele procurava, em primeiro lugar, as sinagogas. Os irmãos sabem que os judeus haviam sido dispersos e naquelas várias cidades, várias regiões ali no mundo romano, no Império Romano, haviam sinagogas, onde os judeus se reuniam para orar, para estudar a Torá, para estudar a lei, o Antigo Testamento. E ali o apóstolo Paulo adotou, como nós vamos perceber no livro de Atos, essa estratégia de começar a obra missionária quando ele chegava numa cidade, procurando as sinagogas e ali então pregando o evangelho em primeiro lugar aos judeus nas sinagogas. Isso era natural, havia já um conhecimento da lei, conhecimento do Antigo Testamento, e era perfeitamente natural e humano, do ponto de vista humano, que eles começassem anunciando o evangelho ali, naquele ambiente, nas sinagogas, primeiramente aos judeus. Mas, mais uma vez, eu digo que isso não era apenas uma estratégia humana. Na verdade, Paulo estava fazendo aquilo que, de fato, deveria ser feito. Ele estava agindo por princípio. Ele sabia que, em primeiro lugar, a promessa era para os judeus. E, em primeiro lugar, o evangelho deveria ser pregado, deveria ser anunciado aos judeus. Quando Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16, ele diz: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." E aqui mesmo, no livro de Atos, no capítulo 13, que nós estamos estudando, no versículo 46, nós lemos que então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: "Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios." Então, meus irmãos, nós temos aqui já indicado essa estratégia do apóstolo Paulo. Mas era uma estratégia não apenas movida por questões pragmáticas, mas movida por princípio. Ele primeiro anunciava o evangelho aos judeus, porque para eles, em primeiro lugar, era a promessa. E depois, então, ele se voltava para os gentios,
E muitas vezes os judeus rejeitavam o evangelho e os gentios davam boas-vindas ao evangelho da salvação pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Quase nada é dito sobre essa pregação do evangelho, sobre a atividade missionária e evangelística ali na cidade de Salamina, na costa oriental da ilha de Chipre. Apenas é mencionado que eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e que eles tinham como auxiliar a João Marcos, que havia ido com ele quando eles saíram de Jerusalém, foram para Antioquia e agora João Marcos estava acompanhando os dois nessa primeira viagem missionária. Também nos é informado que eles, havendo atravessado toda a ilha de Chipre, no sentido mais comprido da ilha, eles chegaram até a capital da ilha, que era a cidade de Pafos. Pelo termo grego aqui utilizado para atravessar toda a ilha, os estudiosos do Novo Testamento alguns pelo menos chegam à conclusão que, na verdade, nós temos aqui uma breve menção, não de uma viagem só, saindo de um ponto da ilha de Chipre para o outro, quase que o outro extremo da ilha de Chipre, no navio, alguma coisa assim, mas a palavra parece indicar uma turnê evangelística de Paulo e Barnabé. Ao que tudo indica, eles foram saindo ali, se dirigindo às várias cidades da ilha de Chipre, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, até finalmente chegarem à capital do outro lado, lá na cidade de Pafos. Agora, o fato principal relatado aqui é exatamente esse evento, esse acontecimento que ocorreu quando eles chegaram até Pafos. Pafos era a cidade principal da ilha de Chipre, daquela província romana, e ali então, essa província romana era governada pelo que se chamava de um pré-cônsul. Era como se fosse um governador de uma província romana, uma província que tinha tinha o Senado, tinha os representantes do povo ali, e eram governados então, portanto, pela maior autoridade de Roma ali naquela região, que era exatamente o pré-cônsul chamado de Sérgio Paulo. Mas o relato nem se concentra tanto em Sérgio Paulo, mas se concentra exatamente nesse confronto de, especialmente Paulo, Barnabé, mas especialmente Paulo, com um auxiliar, com um membro da corte do pré-cônsul Sérgio Paulo. Era muito comum, mesmo entre os romanos educados, os governantes, eles terem na sua corte pessoas religiosas consideradas sábias, alguns que eram conhecidos como terem poderes de adivinhar sonhos e coisas assim, para então servirem de conselheiros aos reis e conselheiros aos governantes. E os judeus eram conhecidos como pessoas entendidas de coisas espirituais. Eram pessoas conhecidas no Império Romano, onde eles estavam ali dispersos, tinham várias sinagogas. Só lá na cidade de Salamina havia mais de uma sinagoga, porque Paulo anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas ali naquela cidade. Então, era muito comum que aqueles governantes tivessem ali sua corte alguns conselheiros, homens espirituais, entre aspas, homens familiarizados com as coisas divinas, para que pudessem então aconselhá-los e instruí-los, orientá-los com relação a algumas decisões importantes. E, ao que tudo indica, esse homem chamado de Bar-Jesus, termo hebraico, que significa filho de Jesus, termo grego para o hebraico Josué,
no Antigo Testamento, filho de Josué, filho de Jesus, ou melhor, filho da salvação, filho de que Deus salva, esse é mais ou menos o sentido do nome daquele homem, mas que, infelizmente, ele é descrito aqui como um mágico, no grego, um mago, um sábio, um milionário, alguma coisa assim, e descrito como um falso profeta. E realmente ele era um falso profeta, e isso, o seu caráter de falso profeta, fica evidente quando ele faz tudo o que estava ao seu alcance para impedir que o precônsul Sérgio Paulo, que aqui é chamado de um homem inteligente, a referência, eu entendo, de respeito especialmente ao fato dele estar ali diligenciando e procurando conhecer a palavra de Deus. Ele era um homem, do ponto de vista de Deus, inteligente. São inteligentes as pessoas que diligenciam, que se empenham, que se esforçam para conhecer a palavra de Deus. E esse homem, então, estava ali dentro da revelação que ele tinha, do grau daquilo que era possível, que foi possível a ele conhecer, quando soube que Paulo e Barnabé estavam na cidade e estavam pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, diz o texto que ele diligenciou, ele se empenhou, ele estava se esforçando mesmo para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o Evangelho. E se por um lado o precônsul Paulo Sérgio, aquele homem importante ali, aquele governador daquela província, estava se empenhando para conhecer a palavra de Deus, aquele judeu, falso profeta, de nome Bar Jesus, também chamado de Elimas, o mágico. Elimas é uma palavra provavelmente aramaica, de origem aramaica, e vem de um termo que significa um interpretador de sonho, um sábio. Então, mago, aquele mágico, aquele interpretador de sonho, intérprete de sonhos, aquele visionário, ele fez tudo o que estava ao seu alcance. Essa é a ideia. Não apenas tomou alguma atitude, mas o texto original dá a ideia mesmo que ele ali continuamente se empenhava. Nós podemos formar aqui a imagem daquele homem procurando entrar em contato com Saulo e Barnabé, procurando enviar pessoas para chamá-los, para que ele pudesse então anunciar a palavra de Deus a eles, e ele e Elimas, aqui o mágico, dissuadindo de toda maneira e sempre procurando colocar empecilhos e colocar problemas e fazer tudo o que estava ao alcance dele para que aquele homem não ouvisse a pregação do Evangelho através de Paulo e Barnabé e assim pudesse se converter e pudesse ser alcançado pela misericórdia, pela graça de Deus e assim ser salvo. Enquanto o precônsul Sérgio Paulo diligenciava para ouvir a palavra, aquele que pretendia ser sábio, que era tido como sábio, na verdade diligenciava para que isso não ocorresse, para que isso não viesse a acontecer. O resultado, meus irmãos, da evangelização ali do precônsul Sérgio Paulo, por Paulo e Barnabé, foi esse confronto entre a luz e as trevas. A luz do Evangelho avançando e as trevas resistindo contra o avanço do Evangelho. A luz do Evangelho ali na pessoa de Paulo, especialmente, sendo promovida, e as trevas resistindo na pessoa de Bar Jesus, na pessoa de Elimas, impedindo de todas as maneiras, procurando impedir de todas as maneiras que o Evangelho brilhasse no coração do precônsul e ele fosse salvo pela misericórdia e pela graça do Senhor.
E o resultado, meus irmãos, desse confronto, nós vemos aqui descrito especialmente a partir do versículo 9. Nós vemos Paulo ali resistindo de maneira dura mesmo contra aquele mágico e até dizendo que ele não fazia jus ao nome que tinha. Em vez de Bar Jesus, o nome dele deveria ser Bar Satanás ou Bar Diabo. Porque longe de ser filho de Jesus, o filho da salvação, na verdade o caráter dele revelava que ele era um filho do diabo. Ele era alguém cheio de engano, uma pessoa repleta de malícia. Nós temos um contraste aqui. Paulo, versículo 9, todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos, encarando aquele mágico da corte, diz: você está longe de ser filho de Deus ou filho de Jesus. Você, na verdade, é um filho do diabo. Você, na verdade, é alguém cheio de toda malícia, cheio do engano, repleto de toda injustiça. E alguém que não cessa de correr, de perverter os caminhos do Senhor, fazendo tudo para desviar aqueles que estão querendo andar no caminho da verdade. Foi um confronto sério, um confronto duro. Nós temos aqui uma imagem bem clara dessa luta a que eu tenho me referido várias vezes aos irmãos, dessa grande peleja entre os agentes do dragão e os agentes do cordeiro. Aqui Paulo, o agente do cordeiro, confronta ali, enfrenta ali, face a face, aquele agente do dragão, identificando como ele realmente é, com toda a sua astúcia, com todo o seu engano, longe de ser um judeu verdadeiro, circuncidado no coração, longe de ser realmente um filho de Deus, ou um filho de Jesus, um filho da salvação. Ali estava um homem enganoso, cheio de malícia, que se fazia passar por sábio, mas na verdade era um falso profeta, porque ao invés de conduzir as pessoas no caminho de Deus e ser um instrumento da revelação de Deus às pessoas, ele estava ali como alguém pronto para impedir que as pessoas andassem no caminho de Deus. E estava ali diligenciando e se empenhando e insistindo, não cessando de perverter o Evangelho, de perverter a verdade. E, meus irmãos, mais uma vez, nós temos aqui uma manifestação do juízo de Deus contra aqueles que se opõem à proclamação do Evangelho e ao avanço do reino de Deus nesse mundo. Paulo se dirige a ele e diz que a mão do Senhor estava sobre ele, contra ele, e que ele ficaria cego por algum tempo, não veria mais a luz do sol por algum tempo. E diz o texto que no mesmo instante caiu névoa e escuridade sobre ele, e andando à roda procurava alguém para que pudesse guiá-lo pela mão. Por outro lado, o precônsul Sérgio Paulo, vendo tudo aquilo ali que aconteceu, diz o texto, no versículo 12, vendo todos aqueles acontecimentos, ele creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Ele não creu no milagre. O milagre aqui não é objeto da fé dele. Esse milagre todo, esse acontecimento todo, esse confronto todo das trevas com a luz que ele viu, e a luz prevalecendo contra as trevas, apenas auxiliaram, ajudaram, comprovaram de fato o poder do Evangelho que o apóstolo Paulo pregava, das verdades que Paulo pregava. E então aquele homem creu na doutrina do Senhor, creu no Evangelho que o apóstolo Paulo e que Barnabé anunciavam, e foi redimido, foi salvo pela graça e pela misericórdia de Deus.
Portanto, irmãos, o resultado desse confronto entre as trevas e a luz foi, de fato, trevas e luz. Trevas como juízo para aquele que vivia nas trevas, Bar Jesus, que ficou nas trevas. E luz para aquele que buscava a luz, que diligenciava, que se empenhava, se esforçava para ouvir a palavra do Senhor. O castigo de Elimas, o mágico, foi às trevas. E a recompensa de Sérgio, o precônsul, por diligenciar e buscar a palavra de Deus, foi que a luz do Evangelho brilhou no seu coração. E ele foi salvo pela misericórdia e pela graça do Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui um relato impressionante, bem vívido mesmo, desse confronto terrível entre a luz e as trevas, entre o Evangelho e o ocultismo, a gente pode dizer assim, entre o Espírito Santo de Deus e o maligno. E nessa passagem nós temos várias lições que nós podemos extrair para a nossa edificação e para a nossa advertência e encorajamento também na vida cristã. Uma das primeiras lições que eu quero tirar é uma lição que continuamente nós temos aprendido nessa exposição do livro de Atos, acerca da relevância e da importância da pregação do Evangelho. Não minimizemos nunca a relevância, a importância da pregação da palavra do Senhor. Lucas aqui é seletivo nessa primeira viagem, do capítulo 13, descrita no capítulo 13, do capítulo 14. Nós continuaremos a estudar essa viagem missionária do apóstolo Paulo, mas os 3 eventos nos quais ele se concentra, todos eles envolvem o anúncio do Evangelho, a pregação do Evangelho. E esse confronto entre a luz com as trevas se dá especialmente por esse instrumento, por esse meio, através dessa arma que Deus nos dá, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo está pregando o Evangelho nas sinagogas, Paulo ali pronto para anunciar o Evangelho a Sérgio Paulo, ensinar a doutrina de Cristo a Sérgio Paulo. Vamos encontrar Paulo pregando em Antioquia da Psídia aos judeus, pregando aos gentios, aos pagãos ali em praça pública na cidade de Listra. O que nós vemos aqui em todo o tempo é o Evangelho avançando, o reino de Deus sendo promovido e de maneira inequívoca, o instrumento através do qual o Evangelho avança e o reino de Deus é promovido e a glória de Deus é promovida é a pregação da palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Por todo o livro de Atos nós vamos ver isso. Nós vamos ver naquelas circunstâncias iniciais ali, do início mesmo, nessas primeiras décadas da história da igreja cristã, várias manifestações extraordinárias do poder de Deus através de atos de misericórdia, de curas miraculosas e também de juízos extraordinários, como nós já vemos ocorrer com Ananias e Safira, como nós vimos acontecer com Herodes, Agripa I, e como nós vemos acontecer aqui com o mágico Elimas. Mas o centro de tudo isso, o instrumento principal através do qual o Evangelho era promovido, o reino de Deus era promovido, meus irmãos e irmãs, fica perfeitamente claro, é através da pregação e do testemunho do Evangelho. Esse é o instrumento pelo qual a palavra de Deus avança. Também quero chamar a atenção dos irmãos para como na obra cristã a direção do Espírito, e a gente poderia dizer assim, e o bom senso cristão andam juntos. E não precisam estar em antagonismo. Deus dirige e também Deus utiliza o bom senso cristão. Humanamente falando, nada mais razoável do que Barnabé fosse pregar o Evangelho, começando por onde ele já estava familiarizado,
na ilha de Chipre. Afinal de contas, ele era de Chipre. Nada mais apropriado do que, chegando naquelas cidades, Paulo e Barnabé sempre procurassem primeiro as sinagogas. Ali as pessoas já estavam familiarizadas com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o Antigo Testamento. Nada mais apropriado do que, em primeiro lugar, eles se dirigirem ali. Mas, meus irmãos, aqui nós não temos apenas pragmatismo, ou não temos apenas aquilo que é melhor do ponto de vista humano, ou apenas bom senso, porque aqui nós temos bom senso, mas nós temos princípios, e nós temos a direção do Espírito Santo de Deus. O princípio era, primeiro aos judeus e depois aos gentios. E a direção do Espírito Santo está claramente indicada aqui, logo no início, no versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Essas coisas não precisam andar em separação. Elas precisam e devem, na verdade, andar juntas. Deus dirige, e nessa direção do Espírito Santo de Deus, ele faz uso do bom senso na vida cristã. E assim deve ser em todas as coisas na nossa vida. Procuramos ver os princípios da palavra de Deus, procuramos pedir orientação do Espírito Santo de Deus, que ele nos dirija, que ele conduza as nossas vidas, e se nós agirmos com bom senso, à luz dos princípios de Deus, Deus vai dirigir e nós vamos caminhar pelo melhor caminho, de acordo com aquilo que representa a vontade do Senhor. Há uma outra lição nesse texto muito preciosa acerca da importância de alguém se empenhar para ouvir a palavra de Deus. Como Deus honra isso, irmãos e irmãs. Lá estava aquele governador, aquele homem mais importante politicamente, talvez, provavelmente economicamente também, socialmente, naquela província romana que incluía Chipre e ainda alguma região ali da costa daquilo que hoje é a Turquia. E ele estava ali assessorado por várias pessoas, mas o relevante aqui é que ele se empenhava para ouvir a palavra de Deus. Não é improvável que ele tivesse aquele Bar Jesus como seu conselheiro judeu, porque ele tinha interesse em chegar a conhecer a palavra de Deus. Infelizmente, tratava-se de um enganador, de um falso profeta, mais mágico do que alguém que poderia ser instrumento da revelação da palavra de Deus para o pré-cônsul. Pelo contrário, estava ali para impedi-lo. Mas a diligência dele, nós vemos ser aqui recompensada. Porque mesmo com toda aquela oposição satânica, essa é a verdade que nós temos por trás de tudo isso, mesmo toda aquela oposição do dragão através do seu agente Elimas, aquele Bar Jesus, que seria melhor ter como nome Bar Diabo, filho do diabo, ainda assim, ele é alcançado pela palavra de Deus, ele crê na doutrina, e na verdade aquela oposição diabólica até contribui para que ele venha a crer. Porque ele vendo aquela oposição entre luz e trevas, e aquela vitória clara das trevas sobre a luz, do evangelho sobre o ocultismo, diz o texto que vendo tudo isso, ele creu maravilhado na doutrina do Senhor Jesus Cristo, nas verdades acerca do Senhor Jesus, no testemunho apostólico acerca do nascimento, da divindade, da vida, da obra, dos ensinos e da morte e da ressurreição e ascensão do nosso amado Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. Isso mostra a importância, a relevância mesmo de alguém buscar a palavra de Deus. Ninguém que sinceramente busque conhecer a Deus, que sinceramente no seu coração diligencie para conhecer a vontade de Deus, a verdade de Deus e a palavra de Deus, deixa de ser alcançado pela misericórdia e pela graça do Senhor. Deus é gracioso e todo aquele que bate, Deus abre.
todo aquele que busca, sinceramente busca, encontra. Quem pela misericórdia e graça de Deus diligencia para ouvir o Evangelho, esse será alcançado pelo Evangelho, alcançado pelo Espírito Santo de Deus, terá o seu coração mudado e convertido. Mas esse texto nos ensina mais lições, meus irmãos. Nos ensina também que o diabo sempre se opõe à pregação do Evangelho, sempre a luz, as trevas sempre confrontam a luz, sempre que o Evangelho é anunciado, sempre que o Evangelho é realmente pregado, nós podemos ter certeza que haverá oposição das trevas contra a luz. Quando o Evangelho não é pregado, quando alguém está nas trevas, quando Deus deste século percebe que não tem perigo nenhum, seus súditos estão ali nas trevas e obedientes e submissos a ele, então não tem porquê muita oposição. Ali está tudo bem no reino das trevas, está tudo mal, na verdade, no reino das trevas. Mas quando o Evangelho é pregado, oposição sempre é levantada, sempre é suscitada. E muitas vezes essa oposição ao Evangelho, em termos de trevas, surge através daqueles que são mais próximos de quem a luz do Evangelho intenta alcançar. A coisa mais comum. O Evangelho é pregado, alguém pela misericórdia e graça de Deus diligencia, se empenha para ouvir o Evangelho, sai da sua casa, com temor, às vezes com incerteza, o que é que eu vou encontrar ali, busca uma igreja onde a palavra de Deus possa de fato ser ensinada e pregada, e com empenho e com esforço consegue chegar ali, e então o Evangelho é anunciado, e a coisa mais comum do mundo, as oposições começam a surgir. Uma das coisas que mais a gente ouve, como testemunho daqueles que foram alcançados pelo Evangelho, pela graça de Deus em Cristo, é como, nesses momentos em que a luz estava buscando alcançá-lo, o Evangelho estava ali procurando alcançá-lo, e a pessoa estava procurando alcançar a luz do Evangelho, como há impedimentos. É o irmão, é pai, é mãe, é filho, é parente, que age de todas as maneiras como Elimas o mágico, procurando distrair a pessoa da verdade e procurando desviar a pessoa do real conhecimento das verdades salvíficas do Evangelho. Pode praticamente ter certeza disso. Se você estiver diligenciando, não conhece a Cristo ainda, não conhece o Evangelho, e sinceramente estiver desejando conhecer salvação, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, ouvir palavras de salvação, quase certamente o diabo tentará usar agentes humanos para impedir que isso aconteça. Procurará, talvez, ridicularizar a sua decisão, procurará, talvez, sugerir que isso não é bom, e você passará por problemas, por dificuldade na vida por causa dessa decisão, mas saiba que de uma maneira ou de outra, o diabo sempre se opõe à pregação do Evangelho, sempre procura impedir que a luz do Evangelho dissipe as trevas que estão no coração daqueles que estão debaixo do jugo e da tirania do pecado e de Satanás, o príncipe deste século. Mas, se sinceramente, eu repito, alguém está diligenciando, como Sérgio Paulo, procurando realmente conhecer o Evangelho da graça de Deus, a luz prevalecerá sobre as trevas. As trevas não jamais prevalecerão sobre a luz do Evangelho, a luz da palavra do Senhor. E o que nós temos aqui, meus irmãos, é exatamente uma ilustração disso. E, do meu ponto de vista,
uma ilustração bastante encorajadora. Os impedimentos virão, as oposições sempre surgirão. Sempre que nós quisermos anunciar o Evangelho em verdade, as oposições surgirão. Se o Evangelho é anunciado em mentira, em engano, a coisa é fácil. As pessoas são facilmente arrastadas para lá. Eu passo quase que diariamente ali pela frente do shopping do Castanheira, ali por aquela igreja universal, e vejo ali multidões sendo arrastadas para aquele engano, aquele pseudo-evangelho, que de evangelho não tem nada. Aquelas promessas diabólicas mesmo, apenas de cura e de prosperidade, aquela perversão da palavra de Deus e das Escrituras. Como é possível? Como não há oposição nenhuma. Tudo fica fácil. Até um sinal foi colocado ali para facilitar a travessia para chegar lá. Né? Tem um outro bem ali pertinho no Castanheira, mas tem um outro lá que é para facilitar para chegar lá. Mas como é difícil as pessoas serem alcançadas pelo Evangelho, da graça de Deus, da verdade do Evangelho em Cristo Jesus. Dê a ele um engano, dê uma imagem, dê uma procissão, dê essas coisas que o catolicismo oferece, e é a coisa mais fácil do mundo arrastar multidões. Mas pregue o Evangelho e você verá as oposições tremendas que o diabo suscitará, utilizando-se desses pseudo-profetas, desses falsos mágicos, dessas pessoas descritas como cheias do engano, cheias da malícia, desses inimigos da injustiça, desses que não cessam de perverter os retos caminhos do Senhor e que antes de serem filhos de Deus, são, na verdade, filhos do diabo. Mas, irmãos, louvado seja Deus. Por mais que haja impedimento, por mais que o diabo faça tudo para impedir, o reino de Deus avança. As trevas jamais prevalecerão contra a luz. Que Deus nos dê graça, nos abençoe, nos anime, nos encoraja e que Deus nos dê o entendimento de que quando nós estamos procurando ajudar alguém, na posição de Paulo, a conhecer o Evangelho, não vamos nos surpreender. Se os impedimentos surgirem, se as pessoas próximas àquela pessoa começarem a agir ativamente no intuito de impedir e desviar as pessoas de chegarem ao conhecimento da verdade e assim serem salvas pela misericórdia e pela graça de Deus. Mas não desanimemos. E ainda que em determinados momentos seja necessário um confronto debaixo da graça e do poder do Espírito Santo, direto, como Paulo teve aqui com as trevas, dando o nome devido, filho do diabo, aqueles que de fato agem no seu caráter como tal, o Evangelho prosperará. Nesses dois aspectos do avanço do reino de Deus. O reino das trevas sendo subjugado, juízo, e pela graça e pela misericórdia de Deus. O reino da luz sendo promovido através de fé, do ensino e da salvação. Mas eu quero terminar dizendo uma coisa aos irmãos. Observem que no versículo 11, esse juízo que sobreveio a Elimas, o mágico, não foi um juízo definitivo. Ele está mais para trombetas de advertência do que para os flagelos de taças do juízo de Deus sendo derramado. Diz o texto que ele ficaria cego, não vendo a luz do sol por algum tempo. Por algum tempo. E por essa razão, alguns bons intérpretes pensam que pode muito bem ser que Elimas, o mágico, tenha depois até se convertido. E eu quero dizer aos irmãos que chegando ao céu, eu não me surpreenderia nem um pouco que lá eu encontrasse Bar Jesus fazendo digno do nome, como um filho do Senhor Jesus. Porque o Evangelho da graça de Deus, ele veio para isso mesmo.
para jogar fora as trevas. E não esqueçam que esse que estava anunciando o Evangelho a Bar Jesus e confrontando aqui Bar Jesus, ele mesmo tinha sido um ferrenho perseguidor do Evangelho. Ele mesmo ficou cego a caminho de Damasco por algum tempo, quando estava perseguindo a igreja de Cristo. E ele mesmo veio a se transformar no grande apóstolo dos gentios. Então é bem possível que quando nós chegarmos no céu, a gente encontre Paulo Sérgio, o precônsul, Paulo, o apóstolo, e Bar Jesus ali na glória, pela misericórdia e pela graça de Deus, que alcança não apenas os Sérgio Paulo da vida, mas também aqueles que ferrenhamente, por um tempo, se opõem ao Evangelho. Deus é tão gracioso e misericordioso que mesmo eles podem receber a luz do Evangelho e depois saírem daquela cegueira espiritual em que eles se encontram.